Vamos conversar sobre um tema que causa muita curiosidade, e até um pouquinho de medo? O inferno astral. Será que ele realmente existe? O que significa? E quais são os seus efeitos na nossa vida? Vou desvendar tudo. E também vamos ver o inferno astral dos signos. Isso mesmo. O signo que é considerado como seu inferno astral é aquele que tem características que não são compatíveis com você. Sabe quando o seu santo não bate com o de outra pessoa? Então, talvez o signo dela seja o seu inferno astral. Por isso, descubra qual signo é o seu inferno astral, e como lidar com ele. Vem comigo. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Agora vamos ver o inferno astral de cada signo. Primeiro vou falar sobre o inferno astral que todos falam. Quem já ouviu ou falou? Devo estar no meu inferno astral. Isso porque as coisas não estão caminhando bem. Afinal, o que é o inferno astral? Inferno astral é o período de 30 dias que antecede o nosso aniversário. Para a astrologia, é um momento natural de revisão e de encerramento de ciclo, como se fosse a última volta do Sol, antes de começar um novo ano pessoal. Então, pode ser um período intenso e desafiador, dependendo de como você lida com fins e recomeços. Se você encara o seu novo ciclo como uma nova oportunidade, o tal inferno astral pode ser um período potente e de clareza. Para resumir, o inferno astral é como se fosse um mês de dezembro, sabe? Logo, o inferno astral é esse momento em que a gente faz promessas de mudança. Então, quanto tempo dura o inferno astral? O inferno astral é o mês que antecede o seu aniversário. Por exemplo, se você faz aniversário no dia 7 de junho, como eu, o seu inferno astral começa no dia 7 de maio, e vai até a véspera do seu aniversário. E como agir durante o inferno astral? Priorize o autocuidado, e faça as pazes também com o passado. Quais são os seus objetivos e sonhos para o seu novo ano? O inferno astral não precisa ser visto como algo negativo. É uma fase de transição, que pode sim trazer desafios, mas a oportunidade de crescimento e de renovação é gigantesca. Aproveite esse momento com positividade, enxergando uma nova chance, para você preparar o terreno para um novo ano de infinitas possibilidades. Agora me fale. Entendeu como deve se comportar 30 dias antes do seu aniversário? Deixe o seu comentário. Vou adorar respondê-lo. Agora vamos ao inferno astral de cada signo. Áries. Inferno astral. Peixes. Vai ter que controlar o seu jeitinho mandão. Diferente de você, a pessoa de Peixes costuma ser bastante sensível, e não precisa de muito para ficar magoada. Como você tem impulsividade de sobra, que tal contar até 10, antes de mandar na lata o que pensa? Se mantiver a calma, os piscianos da sua vida serão ótimos companheiros, e vão encher você de carinho. Touro. Inferno astral. Áries. Para se dar bem com quem é de Áries, você vai ter que maneirar no seu ciúme e teimosia, características clássicas das pessoas de Touro. Tente não ficar controlando muito a relação, principalmente quando os arianos se deixarem levar pelos impulsos. Relaxe e se solte mais. Se conseguir, deve aproveitar momentos gostosos ao lado do seu inferno astral. Gêmeos. Inferno astral. Touro. Como o touro é um signo possessivo e teimoso, a principal barreira entre você
e seu inferno astral será sua popularidade, e o seu jeito comunicativo. Mostre que você é responsável, e curte a companhia dele, mesmo que goste de conversar com todo mundo. Demonstrar respeito e consideração pela relação de vocês também vai agradar o taurino. Câncer. Inferno astral. Gêmeos. Enquanto você mergulha no que acha interessante, seu inferno astral é instável e muda muito de ideia. Para cair nas graças do geminiano, procure respeitar o espaço desse signo, e controle o seu ciúme. Assim, Gêmeos vai acabar cedendo ao aconchego da sua amizade. Invista bastante nas conversas, pois o forte da pessoa desse signo é falar. Leão. Inferno astral. Câncer. Como seu inferno astral é sensível e carente, não é muito difícil para você magoá-lo. Ainda mais se exagerar no seu jeitão autoritário e orgulhoso. Tente ser mais paciente e fuja de discussões. Reconheça a consideração que Câncer demonstra, e mostre o quanto vocês podem aprender um com o outro. Assim, esse signo vai criar um grande afeto por você. Virgem. Inferno astral. Leão. Vocês dois são cabeça dura, mas o orgulho do seu inferno astral supera a sua teimosia, e faz com que ele não suporte receber críticas. Se quer viver em paz com Leão, faça uma forcinha, e dê o braço a torcer de vez em quando. Encha o leonino de elogios, e reconheça as suas qualidades. Como adora ser valorizado, esse signo vai se tornar muito mais generoso com você. Libra. Inferno astral. Virgem. Metódico e seguro, seu inferno astral pode perder a paciência com o tempo que você demora para escolher alguma coisa. Ainda mais se mudar de ideia depois de já ter se decidido. Procure encarar as críticas da pessoa de Virgem com mais paciência. Aproveite seu charme para fazer esse signo se soltar, já que ele não costuma demonstrar sentimentos. Escorpião. Inferno astral. Libra. Seu inferno astral é uma pessoa simpática e sociável, mas que não gosta de ir com muita sede ao pote. Além de se importar muito com a opinião alheia. A maneira que você mergulha de cabeça em tudo, pode decepcionar um pouco esse signo. O jeito é respeitar o tempo dele, e não desistir do libriano. Sagitário. Inferno astral. Escorpião. Você ama a liberdade e precisa dela para ser feliz, enquanto seu inferno astral é muito ciumento. Se deseja conciliar os comportamentos de vocês, tente se controlar mais, pense antes de falar para não causar briga, já que não precisa de muita coisa, para Escorpião perder a paciência. Aproveite a companhia desse signo, pois juntos, podem curtir momentos verdadeiros, e bem intensos. Capricórnio. Inferno astral. Sagitário. O signo do seu inferno astral é pura aventura, enquanto você é a prudência em pessoa. Diferente de você, a última coisa que Sagitário quer fazer, é planejar o dia a dia. Além de curtir viver tomado pela adrenalina. Procure agir com mais leveza, quando estiver perto do sagitariano. Dê um tempo na seriedade e deixe as coisas rolarem numa boa. Aquário. Inferno astral. Capricórnio. Reservado, seu inferno astral não tem paciência para novidades, e faz o máximo para evitar qualquer risco. Para viver bem com esse signo, mostre que uma pausa nos assuntos sérios também faz bem. Outra boa solução é sugerir passatempos para intercalar com o trabalho. Convença o capricorniano de que um pouco de diversão vai melhorar seu desempenho. Peixes.
Inferno astral. Aquário. O jeito independente do seu inferno astral pode não agradar você, que precisa estar pertinho da pessoa, para aproveitar a companhia e ganhar intimidade. Mas, o jeito livre de Aquário não significa que ele não gosta de você. Trabalhe sua insegurança para superar essa impressão. Estar sempre antenado e com novidades na manga vai chamar a atenção do aquariano, e isso vai fazer seus olhinhos brilharem. E assim, chegamos ao final do nosso mergulho no intrigante mundo do inferno astral. Discutimos como esse período, tão temido por muitos, pode influenciar nossas vidas pessoais, e como cada signo do zodíaco lida com esses desafios únicos. O inferno astral, embora repleto de provações e reflexões profundas, é também uma oportunidade para crescimento e renovação. É um tempo para olhar para dentro, reconhecer nossas vulnerabilidades, e preparar-nos para um novo ciclo, mais fortes e conscientes. Lembre-se, independentemente do seu signo, todos passamos por momentos difíceis. O importante é como escolhemos enfrentá-los e aprender com eles. Que este vídeo tenha proporcionado insights valiosos, e quem sabe, um pouco de consolo, ao saber que essas fases são temporárias, e fazem parte do nosso caminho evolutivo. Bem como a importância de reconhecermos os signos que são o nosso inferno astral, e poder interagir com eles, com maior leveza e compreensão. Agradeço imensamente a todos que ficaram comigo até o fim deste vídeo. Sua participação e interesse são o que me motiva a continuar explorando temas fascinantes como este. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe suas experiências com o inferno astral nos comentários, adoro ouvir suas histórias. E os inscritos também. Já estamos chegando aos 10.000 inscritos. Gratidão! E até a próxima jornada astrológica, lembre-se. O universo está sempre conspirando para nosso crescimento e aprendizado. Mantenha a fé, e siga em frente, pois, após a escuridão, sempre vem a luz. Até o próximo vídeo.